Boa noite, meu povo. Hoje é a segunda vez que eu tô aparecendo nos vídeos. Hoje é forçado, viu? Mas assim, por causa disso, o nosso vídeo merece um like, merece que você compartilhe e que se inscreva. Se não é inscrito, se inscreva no canal, por favor. Isso mesmo. Então, o vídeo de hoje nós vamos falar sobre a imigração, a temida imigração, e sobre as nossas primeiras impressões, sobre como foi assim que a gente chegou aqui em Portugal. Então, acompanhe o vídeo. Antes eu quero, na verdade, falar sobre a nossa preparação, né? Nós entramos, eu pelo menos, né? Porque Júnior tava meio que esperando que acontecesse algumas coisas pra ele meio que dar um É porque, tipo, eu pontapé. tava empurrando com a barriga. Eu tava meio mal, sabe? Tava com depressão. Então, justamente, como ele falou, né? Ele tava meio com alguns problemas e aí realmente não deu pra ele acompanhar meu ritmo. Enquanto isso, estava eu, Paula, entrando em trocentos grupos de pessoas que iriam vir para Portugal, de, sei lá, de mães que iriam vir para Portugal, um monte. E aí, nesses grupos falavam sobre a imigração, claro. Falavam sobre pessoas que voltavam, falava um monte de coisa. E aí, a partir daí, eu comecei a, sei lá, a imaginar na cabeça como é que iria ser a imigração. E passaram muitas coisas na cabeça, muitas coisas mesmo. Ela queria que eu fizesse um roteiro de turismo. Não, porque assim, como nós vínhamos como turista, era certo que nós tivéssemos um roteiro. E ele nunca fazia esse roteiro. Ai, eu ficava danada. Ele só foi fazer esse roteiro junto comigo. Ele só foi fazer esse roteiro junto comigo, à força, acho que um mês antes, 2 semanas antes. Eu acho que só muda de endereço, né? É tudo igual. Aí o que ocorre? Surgiu na minha cabeça que a imigração seria a gente chegar, eles fazerem aquele questionário enorme, fazerem um monte de pergunta para Laura, que era Botar que cada um numa falava, sala. botar já cada um numa sala. Lógico que isso acontece, viu, gente? Mas eu já imaginei que fosse acontecer conosco. E aí eu imaginei assim aqueles caras vestidos de policiais, sabe? Iam me sentar numa cadeira, iam botar uma luz na minha cara, iam abrir nossas malas, pegar nossos celulares. Por isso mesmo que eu já deixei o meu, que já tava velho. Assim, eu tô tranquilo aqui, mas eu tava nervoso. Tava, não na imigração. Por quê? Deixa ele contar. Tá, posso entrar lá no assunto já? Pô, É porque ela fez um roteiro e tem que seguir a risca o roteiro que ela claro. escreveu. Ele vivia dizendo pra eu Tá, fazer vamos roteiro. lá. Agora eu tô Aí fazendo. antes de vir, eu tava, como eu tenho falado, né? Eu tava mal, tive a minha primeira crise de ansiedade, foi horrível isso. Uma semana E, antes, né, amor? tipo, eu tava cortando o cabelo e comecei a sentir aquelas coisas que eu nunca tinha sentido na minha vida. E deu vontade de sair correndo lá do barbeiro lá, nossa, foi horrível. Mas beleza, minha sogra e minha esposa se juntaram as duas. Não, você não pode ficar nervoso na hora que estiver viajando, não sei o que. Aí pegaram, não façam isso, não façam isso. Um quarto de uma coisinha lá, de um remédiozinho lá, uma coisinha, e me deram para eu tomar algumas horinhas antes da Ao viagem. longo da viagem pra ele ficar zen. E eu dormi um bocado. Não, na verdade eu não me lembro de nada da viagem. Quando eu vejo as fotos eu disse, nossa, isso aconteceu? Ai, gente. Não lembro. É A única coisa que eu lembro é do agente da imigração, quando pegou assim nosso passaporte, carimbou e fez, seja bem-vindo. E sem fazer pergunta nenhuma, só fez uma brincadeirinha com Laura. Não, gente. Isso Foi, mesmo, amor. foi. Foi. Eu que Gente, já é eu quase que meia-noite, eu tô morrendo de eu sono. que fui dopado e ela quem não tá lembrando agora, né? Mas assim, tipo, no nosso caso, nós fizemos tudo errado, certo?
não só remedinho pra ele, que eu não achei errado, porque eu conheço meu marido. E assim, a pressão que nós tínhamos em relação a como seria a imigração e muitas coisas também que nós estávamos passando antes de vir pra cá, eu acredito que fez com que ele tivesse essa crise de ansiedade. Lógico, ele já tinha depressão por causa de outras coisas também, que se vocês quiserem, a gente pode entrar nesse assunto e abordar um pouco mais, porque não é uma coisa pontual, não é uma coisa que realmente tem afetado milhares de pessoas no mundo inteiro e, tipo, as pessoas acham que é frescura, que não tem nada a ver, que é falta de Deus, e na verdade não é isso, né? Depressão é uma doença. Depressão é algo que realmente precisa ser tratado, né? E não é falta de Deus. Enfim, voltando. Então nós fizemos tudo errado. E, tipo, como nós estávamos vindo como turista, mas a nossa ideia era de ficar, né? Qualquer pensamento, qualquer ideia de que, sei lá, ele fosse ficar nervoso lá na passada da imigração, ou sei lá, qualquer coisa fosse acontecer ali, a gente ia voltar e não ia ter outra chance de vir, né? Nós não tínhamos outra chance. E aí, o que acontece? Se você faz tudo certo. Só pra deixar vocês claros aqui, tem uma hora que tremeu aí. É porque assim, tem um tripé na nossa frente, ele está apoiado em cima de uma cadeira. E Paula, com o costume dela de apoleirar os pés dela, já botou o pé em cima, já ia derrubando o tripé. E agora, ela ia fazendo de novo, ela lembrou do tripé e voltou com o pé. Mas não tremeu, tremeu. Com certeza. Enfim. O que acontece? Se você tá com tudo certo, eu tô com 30 mil euros, eu tô com, sei lá, com o valor, eu tô com visto, eu tô com isso, aquilo, outro. Não precisa ficar nervoso na imigração, Você né? vindo com visto de estudante, você chega em Portugal e assim, você tirar o título de residência, é assim. Isso, você fica de boa, assim, não precisa ficar nervoso, né? No nosso caso, a gente tinha que ficar nervoso porque, assim, era questão de vida ou morte, praticamente. No nosso Investimos caso, a nossa gente vendeu vida. nossa casa e, assim, graças ao Senhor, nós tínhamos aquela casinha para investir na nossa vida, numa melhora, né? Enfim. E aí, Júnior falou como foi mais ou menos a passagem na imigração, né? E realmente foi assim. No avião, tiveram muitas turbulências. Anthony tinha 6 meses. Tinha só 6 meses. E tinha um bercinho na frente, assim, no avião. Júnior tava dormindo do lado com Laura encostada nele. Dormiu a viagem toda, praticamente os dois. E a cada turbulência eu tinha que pegar Anthony do bercinho e botar no colo, porque eu não podia deixar ali, porque se a turbulência fosse forte, enfim. E aí foi horrível. A viagem inteira, eu botava no berço, tirava do berço, botava no berço, tirava do berço. Aí pronto, aí quando nós chegamos em Lisboa, nós descemos e fomos então para uma fila. E aí a gente passou pela fila toda, e chegou no guichê. Aí quando chegou lá pediram nossos passaportes. E aí carimbaram o passaporte. E pronto, tipo, brincaram com Laura, com Anthony, aquela coisa assim bem fofinha e a gente, beleza, né? De boa. Passamos, fomos lá para uma área de espera, porque a gente ia para Porto. Quando nós sentamos na mesa, aí eu olhei para Júnior e disse, Júnior, a gente já passou na imigração? Aí Júnior disse, não sei, amor. E aí a gente foi e mandou uma mensagem pro irmão da igreja, que ia nos recepcionar. Irmão, a gente não sabe se já passou na imigração. Aí ele disse, e como é que tá o seu passaporte? Tá carimbado. Pronto, irmã. Então sejam bem-vindos a Portugal. Nossa, gente. Ai, nossa. Naquele momento, sabe quando assim você tá num momento assim que extremamente apreensiva e preocupada com tudo que a gente tava passando antes de vir pra cá. Aqui tem um vídeo falando um pouquinho da nossa vida antes de vir. Foi um resumão mesmo, porque nossa vida foi muito difícil. E foi muito boa ao mesmo tempo. Fui muito feliz na casa onde eu Ajudou a gente a morava. amadurecer. Isso. Fomos muito felizes na casa onde morávamos. O último ano também
Foi bastante duro, mas também foi muito recompensador. Nós aprendemos muito. Enfim, O massa é você poder olhar para trás e ver o quanto vai crescendo, sabe? Vai crescendo não só espiritualmente, mas também as mudanças. A nossa casa é muito diferente da casa que a gente estava quando a gente chegou aqui em Portugal. E a nossa casa agora é muito, muito diferente de quando a gente morava no diferente no Brasil. Brasil, muito, muito diferente. A gente E tem assim, banheira. e felizmente, graças ao nosso trabalho e ao Pai Celestial primeiramente, dependemos da nossa saúde, do nosso trabalho e do Pai Celestial para Sim, sobreviver aqui. isso. E Então, agora podemos dizer que somos isso. autossuficientes, né? Então, ao ouvir o irmão dizendo sejam bem-vindos, é como se aquela carga toda fosse tirada, sabe? Dos nossos ombros, assim, da nossa cabeça. Foi uma bênção muito grande. Aí, desculpem, a gente passou algumas horas, acho que foram 7 horas, um pouco mais, em Lisboa. E pegamos então o avião para Porto. Antes de pegar o avião, nós pegamos um ônibusinho que foi até o avião. E quando a gente tava descendo do avião, na verdade, para descer. Deixa eu dizer. Então, assim, Disso você lembra? quando você chega para você ver o sotaque, ela dizia que já conhecia o sotaque do pessoal de Já Portugal, não sei o quê. conhecia. Mas eu não assistia, não tinha costume dela de assistir vídeos daqui de pessoas que moravam em Portugal, coisa e tal, então não tinha essa familiaridade com o sotaque daqui. E de repente o cara lá, como diz aqui, o gajo do aeroporto, olha assim pra gente e faz: pode ser, pode ser, Pode ser, pode ser. Aí a gente ficou: hã? Como assim? E tipo, Pode ser, pode ser. ele tava apontando pra Apontando escada, pra o escada. bichinho. Então pode descer, entendeu? Pode ser. Aí a gente, depois de tempo caiu a ficha, a gente foi lá, desceu, Ele tá estávamos segurando o segurando pessoal a da fila. Aí a gente desceu. esperando ver o que bichinho que ele tava dizendo. Teve outros momentos assim que, tipo, o que eu costumo fazer, às vezes, quando uma pessoa vai falar comigo, hoje em dia tá bem melhor, sabe? Mas assim que eu cheguei, às vezes a pessoa vinha falar comigo, falava e eu. Vai ter vídeo aqui no canal sobre palavras diferentes. Às vezes eu ria da piada sem entender nada, pra não perder a amizade, né? Mas assim, aí hoje em dia ainda tem coisas assim que às vezes quando fala eu não entendo, mas tem coisas assim que já dá pra levar de boa. Então 1 ano e 6 meses, né? Pois é, então. Ainda tem algum tempo pra se acostumar ainda com o sotaque. Sim, aí nós pegamos o avião, fomos para Porto. Quando nós chegamos em Porto, extremamente cansados da viagem. Não tava muito, né? A gente tinha dormido bastante, né? E aí nós fomos passar na alfândega. Quando nós passamos pela alfândega, aí o fiscal da alfândega foi e disse: estão vindo a viagem? Coisa assim. E aí eu disse: sim. Ah, vocês vão passar quantos dias? Aí, minha nossa, meu coração, caraca, velho. Passei na imigração, isso não me aconteceu. Chego aqui na alfândega e esse cara começa a me fazer as perguntas, senhor. Aí eu disse: sim, 15 dias, nós vamos passar 15 dias. E que realmente nós tínhamos um hotel e tal, para 15 dias, não sei o que, a gente fez todo o Paranauê, né? E aí ele. Aí o que aconteceu? Laura saiu correndo lá na frente. Tava animado pra ver a Tava boneca que ela ia super ganhar. animada pra ver a boneca que ela ia ganhar, né? Depois talvez a gente conte essa história da boneca. E aí ela saiu correndo na frente. Aí eu disse: 15 dias, Laura! Aí ele: vá atrás da sua miúda. E eu fui atrás da minha miúda. Minha miúda me salvou, né? E pronto. E eu acredito que não teria nenhum problema, né? Eu iria responder tudo direitinho, como eu já sabia que iria responder, mas deu uma travadinha, assim, deu um desesperozinho. O gelo na espinha. E aí pronto, nós encontramos com os irmãos que iriam nos recepcionar. Entramos no carro, tava chovendo muito, aquela noite tava tudo muito escuro. E eu me lembro que eu não acreditava. Eu olhava assim pra toda aquela paisagem escura, né? E aquela chuva grossa, eu não acreditava no que estava acontecendo.
parecia um sonho ou algo assim. Foi muito interessante. Às vezes eu trabalho nas obras e eu viajo muito. Às vezes eu vou já fui para Aveiro, Coimbra, Moimenta, o nome do local lá é Moimenta da Beira. Aí, tipo, eu vou para muitos lugares assim e às vezes estou lá viajando no carro lá e olho para a estrada, olho para as paisagens e cara, eu fico pensando assim, às vezes parece que a ficha não caiu ainda. Tô há uns 6 meses aqui e fico, caramba, eu tô em Portugal, tô longe de casa, dá muita saudade realmente. Uma das coisas é que realmente dá muita saudade da família. Não. Graças ao Senhor, estou com a minha família, assim, minha esposa e meus filhos estão aqui comigo. Senão seria, acho que eu não aguentaria isso. Mas, assim, também dá saudade muito grande dos pais, da irmã, no caso, né? Dos irmãos, da mãe, do pai, Tá, de então, todo mundo. é. Mas assim, Dos amigos também dá muita saudade. com certeza. Às vezes, os amigos de cinema, os amigos. Mas assim, eu quero que vocês entendam que a questão da pessoa dizer assim, ai, parecia um sonho, não é só a questão de estar na Europa, de estar em Portugal. É a questão de ter mudado, de estar naquela transição de mudança, tá entendendo? De estar, tipo, tendo uma outra oportunidade, de ter saído de um poço, sabe? Ah, mas foi um poço que vocês fizeram. Ai, mas aqui, isso, aquilo, outro, tudo bem. O Brasil é um país assim enorme, é um país que tem vários países dentro dele. Tinham outros estados realmente que talvez pudessem ter nos dado outra margem, outras possibilidades, mas nós escolhemos vir para cá por N motivos e também, como eu falei naquele outro vídeo, que o Senhor ele nos instruiu para que isso acontecesse. Então, assim, o principal de sentir que é um sonho, de sentir que, sei lá, que aquilo não está acontecendo é principalmente isso, é a mudança, certo? Até porque nós continuamos, como é que chama, de forma simples, né? A gente não tá rico porque tá na Europa, a gente não é diferente que tá na Europa. A É o qualidade mesmo de Júnior e vida. mesma Paula, É, o mesma mesmo Júnior, mesmo coisa. Paulo. Só a qualidade de vida é muito melhor, né? É Sim, a diferente. A qualidade de vida diferença é outra coisa. Tipo, o que eu posso comprar com o meu salário é muito diferente de quando eu estava no mudou Brasil. para o Júnior que ficava mandando currículo o tempo todo, durante 3 anos sem ter trabalho, fazendo cocada, sei lá, descascando 50 cocos, raspando 20 cocos para fazer cocada, saindo no sol, andando 16 quilômetros para vender cocada, para um Júnior que está aqui já com trabalho fixo, já recebendo razoavelmente bem, entendeu? Então, assim, é diferente. Eu continuo mesmo Júnior trabalhador, né? Acho que por isso que lá na empresa eu continuo lá, tudo, tá dando tudo certo, graças ao Senhor. Por isso que eu digo, você que está no Brasil, que não consegue emprego há muito tempo, que mesmo assim procura outros meios, não ligue para pessoas que falam que você é vagabundo, para pessoas que dizem que você não consegue trabalho porque você não quer, certo? Não dê ouvidos, só siga, sabe? Só siga e ore, peça ao Senhor que lhe ajude para saber o que você deve fazer para mudar a sua situação, a sua circunstância. Mas não ligue com pessoas com pensamentos e palavras negativas. Isso não vai ajudar em nada. E uma coisa que eu digo, quando tá vindo pra cá, não deve ficar com aquele pensamento, eu quero trabalho na minha área. Não, olha, se você vai para um outro lugar, se você não já vier com o trabalho certo, com um contrato de trabalho, ou com uma promessa de trabalho, então, meu amigo, meta a cara para trabalho. Arregaça as mangas. Porque você vai ter que pegar o que tiver. Isso Se mesmo. for, geralmente, se for para mulher, vai pegar um trabalhinho lá, que é cuidando de idoso. Se for homem, vai ser nas obras. E tem que arregaçar Se as for na mangas. restauração, trabalha mais. Olha, é assim, pra mim vale mais a pena estar nas obras, porque assim, pelo menos as minhas horas extras são pagas. Pois então. Então, vamos lá. Aí nós viemos aqui para Viseu, certo? Do Porto viemos para Viseu. Ficamos cerca de 2, 3 dias, eu acho, na casa de um irmão, que eu agradeço muito mesmo. Foi um período de transição, nós chegamos dos 30 graus lá em Natal, chegamos aqui já tava 16 graus, então assim, foi um
uma diferença muito A grande. gente chegou no outono. Hoje em dia 16 graus tá de boa pra gente. Isso. E aí quando chegamos já tinha algumas roupinhas, né, que já ajudou bastante, porque a gente sentiu muito frio quando chegou. E aí depois, esse irmão nos levou para a Serra do Caramulo. E foi muito interessante, porque assim, lá tem muitas curvas. Qualquer tempo desse eu vou lá no Caramulo só para mostrar para vocês como que é. Como é uma serra gigantesca, enorme, tem tem muitas curvas para chegar lá em cima, né? No final desse vídeo, acho que eu boto uma palhinha assim de algumas curvas com neve. E a coisa mais linda do mundo. Só que quando nós chegamos estava de noite, não dava para ver nada. E Dá pra sentir as curvas. Eu fui de só boa. para sentir as curvas, eu enjoo muito, enjoo assim super, sabe? Eu sou péssima para curva. Quem viajou de avião, a única coisa assim que eu senti lá foi aquela pressãozinha no ouvido, sabe? Pronto, eu não senti nada disso. Mas eu senti enjoo. Nada disso dá pressão, mas enjoo. Aí o que acontece? Quando nós chegamos, que saímos do carro, que eu olhei ao redor tudo escuro, que eu não vi nada, além da luz da porta da casa em que nós íamos ficar, eu pensei, gente, que desova é essa? Minha nossa, onde é que eu vim parar? Mas assim, eu já tava feliz, né? Porque eu já tava em transição ali, mas é uma mudança muito drástica. Por isso que eu já falei, inclusive, em outro vídeo aqui, que você tem que se preparar psicologicamente, né? E mesmo eu estando preparada psicologicamente, veio, né, tipo assim, caramba, é uma mudança muito grande. E pronto, aí nós entramos na casa que duas pessoas, que eu agradeço muito, duas meninas, elas arranjaram aquela casa pra nós. A casa era bem acabadinha, mas as meninas chegaram lá, fizeram o melhor, pintaram a casa, deram uma arrumadinha pra nos receber. Eu agradeço muito mesmo, muito, muito, muito essas meninas. Só que é o que acontece, a casa não tinha chão, não tinha piso em 3 cômodos. E aí nos disseram que iria ter piso e não sei o que e tal. E isso é um assunto para outro vídeo, que é como foi nossa vida no Caramulo. Eu só posso adiantar que eu amei a minha vida no Caramulo, certo? Nós já estamos de lá por outros motivos, mas não por falta de beleza, por falta de amor, que nós somos muito amados ali naquele local. Escolinha perfeita pros Escolinha meninos. perfeita, tudo maravilhoso, foi tudo incrível, realmente. Mas esse é outro vídeo que nós vamos fazer, certo? Agradeço muito por vocês terem assistido até aqui. Tá tarde aqui, já é 11 horas da noite, mas estamos nos esforçando para fazer o nosso melhor, certo? Eu trabalhando, Juninho trabalhando também, mas eu sei que muitas pessoas precisam ouvir nossa história, porque cada história é diferente. Então, muito obrigada novamente por ter assistido até agora. Não esqueçam de novamente deixar o like, compartilhar. Deixa aqui alguma ideia que você tenha sobre vídeo.